E aí, torcedor cruzeirense, meu muito boa tarde para todos vocês. Esse vídeo é simples, é objetivo e vai de encontro a tudo que aconteceu na partida de ontem contra a equipe do Vasco da Gama, lá no Maracanã, diante de 62 mil torcedores. Grande festa promovida pela torcida da equipe vascaína e, obviamente, a torcida celeste, fantástica, cantando todo o tempo, embora em número muito mais reduzido. A torcida do Cruzeiro não se calou diante da dificuldade que enfrentamos e deu o seu show à parte, em especial no final do jogo, né? A torcida do Cruzeiro ali, algumas imagens correndo nas redes sociais relacionadas à saída da torcida do Cruzeiro do Maracanã. Que coisa fantástica, que coisa sensacional que aconteceu ali ontem. O Cruzeiro perdeu a partida para a equipe do Vasco da Gama e a gente vai observar, né? A gente acompanha todas as mídias que fala do Cruzeiro e que não fala do Cruzeiro especificamente, as tradicionais e também as parciais. A gente está sempre atento a tudo que é colocado por todos os nossos companheiros. No entanto, a gente vem se deparando com algumas situações que, poxa, não desmitificam uma verdade. Mas antes, eu espero encontrá-los todos muito bem. Mas se não tiver tudo muito bem, te preocupes não, apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo. Eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação, deixando o seu like, porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz do canal Cruzeiro em Foco. Quero lembrar você que hoje nós teremos um programa especial às 21h30. Não perca programa Bastidores Celestes, com a apresentação de Cláudio Silva, Rafael Marques e um convidado especial. Você vai saber se você acompanhar. O gol que o Cruzeiro tomou, o torcedor, na maioria de suas vezes, na maioria das vezes, eu até entendo. O torcedor eu entendo, porque ele sempre quer encontrar alguém que se torne o responsável pelo que aconteceu durante a partida quando a equipe perde. Assim como o torcedor também encontra um responsável pela vitória. Isso é absolutamente normal. No entanto, é importante que a gente entenda que tudo passa pelo conjunto. Tudo passa pela coletividade, e isso faz com que as vitórias venham e as derrotas também venham. É absolutamente normal. E o que está acontecendo, não pelos torcedores, porque os torcedores estão mais conscientes do que alguns cronistas, estão culpando, especificamente responsabilizando o zagueiro Zé Ivaldo, que é o melhor zagueiro do time do Cruzeiro, pela derrota de ontem. Uma falha do Zé Ivaldo, onde houve falha ali que eu não consegui ver. Uma perda de bola absolutamente normal no campo de ataque, proporcionando um contragolpe à equipe do Fluminense, que a bola, infelizmente, caiu no pé do Nenê, que é um cara que dispõe de ótima qualidade técnica. A capacidade técnica do Nenê é muito acima dos jogadores normais. É por isso que ele jogou mais de 10 anos na Europa, 7 anos como titular, principalmente, em especial, né, em toda a sua carreira que fez, projetada no futebol europeu. Não é qualquer jogador. Mérito para ele. Mas o Zé Ivaldo não poderia perder aquela bola. Como também ninguém pode perder uma bola. Se fosse para analisar dessa forma, se ninguém perdessem as bolas durante as partidas, o futebol não acontece. Não existe o jogo de uma equipe só. Aliás, o Cruzeiro ontem conseguiu 63% de posse de bola dentro da casa do adversário. O adversário acolhido, principalmente na segunda etapa. O Cruzeiro foi superior à equipe do Vasco. Conseguimos a vitória? Não conseguimos a vitória, perdemos o jogo, mas não teve falha individual de ninguém no gol que nós sofremos. Um contra-ataque muito bem encaixado pela equipe do Vasco, e se você analisar bem o jogo, se você analisar bem o gol da equipe vascaína, nós tínhamos 7 jogadores dentro da área, e a equipe do adversário tinha 3. Como que a culpa é do Zé Ivaldo por ter perdido uma bola que todas as vezes ele tem a confiança de fazer? Ele arranca e sai lá na área. Uma bola ele perdeu, o time do Vasco veio no contra-ataque e fez o gol. Então aqui, pessoal, vamos entender melhor a análise do jogo, para a gente não ter dificuldade na nossa interpretação e não ter pouca responsabilidade a passar essa informação. É óbvio, não existe verdade absoluta. Essa é a verdade que eu vi. Mas eu tô vendo que também tá faltando um pouco de responsabilidade. Eu já vi gente falando aí que o Cruzeiro, se não contratar 6 ou 7 jogadores, o time não volta para a primeira divisão. A gente tá de brincadeira comigo. Tem que parar com esse oportunismo idiota. Oportunismo irracional. Tem que parar com isso.
2 ou 3 contratações que virão, porque os outros times vão se reforçar. E o Ronaldo não vai ficar calado diante de tudo isso que vem acontecendo. Ele não vai ficar esperando os outros times se reforçarem para que a gente fique para trás. Não, isso não vai acontecer. O Cruzeiro vai se reforçar sim no próximo dia 18. Não tenha dúvida quanto a isso. O importante é a gente olhar para a tabela de classificação e o nosso pior adversário é o 5º colocado, não é o 2º, não é o 3º. O título, se vier, é consequência de um grande trabalho. Mas se a conquista vier, não deixa de ser um título. A conquista é entre os 4 primeiros. São 4 campeões na 2ª divisão. Então é importante que a gente se saliente para isso. A gente precisa observar e se voltar a isso. Hoje nós temos um jogo entre a equipe do Grêmio e a equipe do Sport. Na pior das hipóteses, o Cruzeiro vai ficar 10 pontos. Na pior das hipóteses, o Cruzeiro vai ficar 10 pontos do 5º colocado. Se o Grêmio vencer, ele sobe, diminui para 8, mas o Sport continua com os 10. Se o Sport vencer, ele diminui um pouco mais, mas continua 11 da equipe gremista. Então é importante que a gente saliente para isso. Não teve culpado na derrota de ontem. Mérito do adversário. Quando nós aprendermos a dar mérito aos nossos adversários, quando eles tiverem esses méritos, nós vamos entender que nem sempre é falha dos nossos jogadores. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação e deixa o like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz e o canal é o Cruzeiro em Foco!